Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vim aqui para ensinar vocês a fazerem aqueles rococós, aqueles caracóis. Eu vou colar algumas imagens aqui do que eu quero ensinar para vocês hoje. É difícil a gente achar um nome específico para cada acabamento, né? Cada lugar do próprio Brasil chama de um jeito um determinado efeito, né? Mas hoje o que eu quero ensinar para vocês é esse efeito. E eu também vou ensinar como fazer acabamentos específicos para esse efeito, né? Só que num próximo vídeo. Nesse vídeo a gente vai aprender a fazer primeiro a modelagem e o corte. No próximo vídeo eu ensino vocês a como fazer um acabamento simplificado para esses rococós, porque quando a gente vai fazer uma saia de dança do ventre, a gente pode chegar a usar muitos rococós para completar toda essa saia. Então isso significa que a gente vai passar muito tempo no corte, porque esse é um efeito que já dá trabalho no corte, e depois muito tempo no acabamento, né? Mas o acabamento ideal a fazer seria um acabamento até à mão, né? Em ateliês de vestidos mais luxuosos, faz o acabamento dos rococós todo na mão, toda a bainha na mão. E isso significa que as costureiras ficam muito tempo produzindo, né, uma saia com acabamentos desse tipo. Mas como a gente produz figurinos e tem um acabamento um pouco mais simplificado, né, a gente precisa que o acabamento seja um pouco mais simplificado, porque a gente já tem toda a outra parte dos bordados, né, para trabalhar e para passar bastante tempo. Então a gente tem algumas formas de simplificar e eu vou explicar esses acabamentos em um próximo vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a modelagem e o corte. A primeira coisa que eu tenho que fazer é construir um T, né? Um T esquadrado. Então eu venho com o meu esquadro aqui. Depois disso, eu vou construir um círculo aqui no meio. Então, eu vou puxar 2 centímetros aqui, 2,5. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é construir esse círculo aqui no meio. E depois disso, eu tenho que definir o tamanho que eu quero que seja a largura desses rococós. Então, eu não posso fazer eles nem muito grandes e nem muito pequenininhos. Eu diria que 5 centímetros é uma média boa para cortar os rococós. Dependendo do efeito que vocês querem, né? Se vocês querem que fique um efeito mais largo, que eles fiquem maiores, né, mais grandões, também dá pra fazer daí com 8, 9, e é nesse momento aqui que vocês vão definir a largura que vai ficar os rococós de vocês. Então vocês vão começar a fazer esse processo aqui com a largura que vocês querem. Nesse caso eu vou utilizar 5 centímetros, tá? Só que a primeira coisa a fazer é fazer uma curva aqui, ó, que eu vou marcar agora. Eu vou marcar aqui os meus 5 centímetros e ao invés de eu começar fazendo mais um círculo aqui, eu começo desse ponto zero aqui desse círculo, tá? Então eu venho dos meus 5 centímetros ali pro ponto zero. E a partir disso, eu começo a marcar os 5 centímetros em toda a volta. Ó, e aqui eu vou passando por cima daquela curva. E assim eu vou indo sempre, marcando 5 centímetros a partir do último desenho, da última linha, né? Vou fazendo esse caracol, ó.
E agora, a quantidade de círculo que eu fizer é o que vai definir o comprimento desses caracóis. Então, quanto mais comprido eu quiser que seja o meu rococó, né, a minha saia, mais comprido eu vou ter que fazer toda essa volta aqui, maior eu vou ter que fazer esse tamanho, né? Então, vocês podem medir isso aqui virando a fita métrica assim pra cima, eu vou mostrar. Ó, dá pra medir assim toda essa volta pra ver a média que vai ser essa altura. Ó, vai usando a fita métrica assim em pezinho pra ter uma ideia de que tamanho que já tá. Ó, por aqui assim já tá 1 metro, tá? Eu fiz até mais. Mas eu vou cortar assim e depois eu vou testar no tecido para ver se ficou no comprimento que eu quero. Qualquer coisa eu diminuo um pouco esse caracol ou aumento um pouquinho. É importante observar que eu não posso, por exemplo, assim, eu quero fazer vários rococós, né? Eu não posso dar continuidade para isso aqui na hora que eu for cortar e depois só separar um do outro. Por quê? Porque notem que aqui, ó, essa curva, ela já tá com uma inclinação maior do que aqui. Então aqui, ó, essa curva tá com uma inclinação bem mais ampla e aqui mais fechadinha. E isso aqui vai interferir no efeito. Então aqui ela tende a ficar com menos curvas e aqui com mais curvas. Então quanto maior for esse desenho aqui, menos curvas vai ter. Então é importante, né, quando for querer fazer vários rococós e cortando repetidamente esse aqui. Então vai colocar no tecido 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes esse início aqui, sem dar continuidade a partir desse lado externo do caracol. Então agora a gente vai recortar isso aqui com uma tesoura de papel, né? Vou cortar fora E a gente vai recortar bem assim como tá. E aqui no meio eu vou cortar fora aquele primeiro círculo que eu fiz, que foi o que deu base pro meu caracol. Aqui até, se eu quiser, eu posso, ó, deixar retinho ou manter esse primeiro bico aqui. Eu vou deixar retinho ele. Então eu corto fora esse biquinho aqui. E depois eu vou costurar isso aqui lá em cima, na saia. Assim ficou o nosso caracol e agora eu vou riscar ele no tecido exatamente assim como é. Aqui eu tenho um chifon. O chifon, ele é ideal para fazer os acabamentos, né, de forma mais facilitada, que são os acabamentos queimando, né. Então se eu quiser fazer bainha costurando, vai ser pior num chifon, porque o chifon é bem fininho e ainda desfia, né. Mas ele é ideal para fazer o acabamento com a queima. Então agora a gente vai riscar, ó. A gente vai riscar bem assim como tá. Se for preciso, a gente coloca até alfinete, tá? Nesse caso não vou colocar, mas se for preciso pode até dar uma alfinetada. Ficou o risco ali, vocês provavelmente não vão enxergar, porque tá dando um efeito aqui da minha mesa. E agora eu recorto, né? Por isso que eu falei pra vocês que o trabalho já começa desde o corte, né? Ó, gente, deu pra ver já que já ficou, né, o rococó. E no momento que a gente fizer o acabamento, ele vai ficar com um efeito maior ainda. Tá? Notem a diferença. Aqui, ó, dá pra ver que é o início e aqui dá pra ver que é o fim. O início, ele tá bem mais curvado e ali ele já tá um pouco menos curvado. Se eu tivesse dado continuidade ainda no rococó pra esse lado de cá, ele ia ficar mais retinho ainda. Então, quanto mais eu utilizar a parte do meio, mais
curvadinho ele vai ficar, ó. Isso aqui eu posso aplicar assim também, né, na barra de uma saia, num cantinho, até mesmo em uma roupa, né. Ó, eu pego um ladinho, o ladinho de dentro que é menor e aplico. Então ele fica todo babadinho assim. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado dessa aula. Aproveitem bastante o rococó, os caracóis, né? Agora que vocês já sabem fazer. Utilizem nos trabalhos de vocês, também nas roupas, se vocês quiserem, né? Os rococós são muito explorados também nas roupas, né? Também em vestido de festa. E aguardem o próximo vídeo, onde eu vou mostrar pra vocês um acabamento, né? De forma bem simplificada, com alguns truques bem especiais pra deixar a queima mais sofisticada do que ela é quando ela é feita de forma simples, assim, só queimando, né? Então tem um jeitinho específico para fazer que vai dar um efeito mais bonito, mais bacana. Até mais!